Antes de começarmos a orar, vamos primeiro tirar um momento para ouvir a palavra de Deus e depois oraremos juntos. Em Mateus 16:15, lemos: Então ele lhes perguntou: Mas quem vocês dizem que eu sou? Essa não foi apenas uma pergunta para Pedro e os discípulos. É a mesma pergunta que Jesus faz ao seu coração hoje. Quem você diz que ele é? Quem você diz que ele é na sua vida diária? Nos seus valores, na maneira como você gasta seu tempo, no que você se apega quando tudo parece desmoronar, em quem você confia quando ninguém mais tem as respostas. Quem é Jesus para você? Essa é uma questão que nos faz olhar para dentro, porque qualquer pessoa pode dizer com a boca: Jesus é o Senhor. Mas sua vida, suas escolhas, sua atitude na tempestade, é aí que a verdadeira resposta vive. Então imagine que alguém se aproxima de você neste momento e pergunta: quem é Jesus Cristo para você? Você hesitaria? Saberiam responder? E se a pergunta fosse: o que o seu Deus fez por você? O que você diria? Talvez você pensasse: de onde eu começo? Porque talvez ele tenha feito tanto que seja difícil resumir tudo em uma frase. Talvez as lágrimas venham primeiro, porque você lembra de como ele esteve com você nos seus momentos mais baixos. Talvez as palavras não saiam facilmente. Porque como descrever o que é ser resgatado de si mesmo? Essa é a beleza dessa pergunta. Às vezes, a resposta não é algo que se diz, mas algo que se vive. Sua vida se torna o testemunho. Sua história se torna o sermão. Vamos ver como algumas pessoas na Bíblia poderiam ter respondido a essa mesma pergunta com suas vidas. Lázaro, o homem que estava morto há 4 dias, selado em um túmulo, já cercado pelo fedor da morte. Se você o perguntasse, quem é Jesus para você? Ele não daria uma resposta complicada. Talvez sorrisse, com os olhos brilhando, e diria: Jesus é aquele que chamou o meu nome enquanto eu ainda estava no sepulcro. Eu não fui até ele. Ele veio até mim. Eu estava envolto pela morte e ele falou vida. Eu devo tudo a ele. Ou pense na mulher com fluxo de sangue. 12 anos de sangramento, 12 anos de isolamento, dor e rejeição. Ela tentou de tudo, mas nada deu certo. Até que um dia, ela soube que Jesus estava passando por ali. Ela simplesmente tocou a borda de seu manto. E naquele momento, tudo mudou. Se você a perguntasse, quem é Jesus para você? A voz dela poderia embargar ao responder: Ele é aquele que me viu quando eu me sentia invisível, que me curou quando me senti indigno, que me chamou de filha quando eu só conhecia a vergonha. Jesus me deu mais que cura. Ele me devolveu minha identidade. E tem também o apóstolo Paulo, o homem que antes respirava ameaças contra os cristãos, cheio de orgulho e raiva. Ele era temido, e com razão. Mas no caminho para Damasco, Jesus não o feriu com ira. Ele o encontrou com graça. Se você perguntasse a Paulo, quem é Jesus para você? Ele poderia baixar os olhos e responder: eu estava cego de muitas formas. Jesus me parou no meu caminho. Ele me deu um novo nome, uma nova missão, um novo coração. Não sou mais quem eu era. Jesus é o meu redentor. Ruth, que antes era estrangeira e viúva, poderia responder: ele me acolheu. Ele me deu uma nova família, um novo futuro. Ele transformou minha dor em uma história de redenção. Jesus é aquele que me dá pertencimento. Jó, coberto de tristeza, sentado em cinzas, poderia dizer: ele é o Deus que não fala apenas em bênçãos, mas também no silêncio. Ele não me abandonou quando perdi tudo, e com o tempo, ele me restaurou. Jesus é fiel até no fogo. E temos ainda o homem de Lucas 8, aquele que vivia entre os túmulos, atormentado por demônios, rejeitado pela sociedade, preso pelo medo. Depois que Jesus o libertou, ele pediu para seguir Jesus. Mas Jesus lhe disse para voltar para casa, contar aos outros o que Deus havia feito. Essa é o poder de um testemunho. Jesus sabia que a história daquele homem poderia alcançar pessoas que um sermão nunca alcançaria.
Agora eu te pergunto novamente, quem é Jesus para você? Ele é aquele que esteve ao seu lado na sua hora mais escura, aquele que acalmou sua mente quando a ansiedade gritava mais alto, aquele que te ajudou a perdoar alguém que destruiu sua confiança? Talvez ele tenha sido aquele que ficou ao seu lado no meio da dor, da traição, das noites sem dormir e das lágrimas silenciosas. Talvez ele tenha sido o único que não te abandonou quando você se afastou, o único que ficou, o único que esperou. Escreva Amém, ou o nome de alguém que você quer incluir nesta oração. Vamos espalhar a respire fundo por um momento. Feche os olhos, se necessário. Volte àquele lugar onde ele te encontrou. Pense no momento em que você soube que não estava mais sozinho. Quem ele é para você? Ele é aquele que te protegeu de coisas que você nunca saberá, aquele que te deu força para dar mais um passo, aquele que sussurrou paz no meio do caos. Agora diga isso, porque alguém precisa ouvir. Alguém precisa saber que Jesus ainda se move. E você não precisa ser um pregador para compartilhar sobre ele. Você só precisa ser alguém que o encontrou. Você não precisa decorar versículos de memória. Você só precisa lembrar da sua própria história. E se a sua história não parecer grande ou dramática, tudo bem. Jesus disse, até a fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas. Não é o tamanho da sua história que importa, é a presença de Jesus nela que a torna poderosa. Então viva de maneira que responda a essa pergunta. Deixe sua vida dizer que Jesus ainda cura, Jesus ainda redime, Jesus ainda é fiel, Jesus ainda está perto e Ele ainda não terminou com você, Ele está escrevendo sua história. Então, quando o mundo perguntar quem é Jesus para você, não tenha medo de responder. Porque quando você fala, seja por palavras ou ações, você traz glória àquele que te trouxe até aqui. E alguém, em algum lugar, ouvirá sua história e encontrará seu próprio começo nela. Agora vamos tirar um momento para orar juntos. Querido Jesus, você realmente é tudo para mim. Você é o meu Salvador. Aquele que entrou na minha bagunça e me puxou para fora quando eu não conseguia me salvar. Você é a minha esperança, quando eu sentia que não havia mais nada para esperar. Você é a razão pela qual ainda estou de pé hoje, quando o peso da vida quase me derrubou. Quando tudo dentro de mim sussurrava, desista, você se tornou a minha força. Quando meu coração estava fraco demais para acreditar, você acreditou em mim. Quando as tempestades da vida tentaram me afundar, você me manteve acima das ondas. Você é a razão pela qual não fiquei preso na depressão, a razão pela qual a vergonha não me esmagou, a razão pela qual o medo não venceu. Você me carregou quando eu não conseguia dar mais um passo. Você lutou por mim quando eu não tinha forças para lutar. Então, eu te agradeço pelas bênçãos e pelas batalhas invisíveis que você venceu por mim. Obrigado por cada armadilha que você me impediu de cair, pelos anjos invisíveis que você enviou para me guardar, quando eu nem sabia que estava em perigo. Obrigado pelas portas fechadas que me fizeram chorar, não percebendo que estavam fechadas para me proteger do que teria me destruído. Obrigado pelos atrasos que me ensinaram paciência e pelos desvios que me levaram a lugares melhores do que eu poderia ter imaginado. Você nunca se atrasou. Você estava apenas me ensinando a confiar. Senhor, obrigado pela sua paciência, por estar perto mesmo quando eu me afastei, por segurar minha mão quando eu deixei ir, por não se afastar de mim mesmo quando questionei e duvidei do seu plano. Você não foi embora quando eu quebrei promessas. Você não retirou o seu amor quando eu falhei. Mesmo quando eu tentei te afastar, você ficou. Você caminhou comigo por estações que eu não achava que sobreviveria. Pelos quartos de hospital, pelas noites sem dormir, pelas orações silenciosas e pelos momentos em que eu estava cansado demais para falar. Você sussurrou paz quando tudo o que eu sentia era medo.
Você me confortou quando meu coração estava partido e ninguém mais via a dor. Você curou lugares em mim que eu havia enterrado, feridas que eu havia ignorado, dores que pensei que nunca parariam de sangrar. Você sabia que estavam lá e os tocou e me fez completo. Escreva glória a Deus, se você também pode ver como Deus te sustentou em cada momento difícil. Agora, Senhor, peço que me dê coragem. Coragem para falar em voz alta sobre o que o Senhor fez na minha vida. Coragem para contar a verdade sobre o quanto o Senhor me trouxe até aqui. Coragem para dizer: eu não estaria aqui sem Jesus. Não quero mais ficar em silêncio. Não quero que o medo, a vergonha ou o orgulho calem minha voz quando o Senhor merece toda a honra. O Senhor tem sido bom demais para que eu fique quieto. Sua palavra em 2 Timóteo 1:8-9 diz: portanto, nunca se envergonhe de falar ao mundo sobre o nosso Senhor, nem de testemunhar a seu favor. Ele nos salvou e nos chamou para viver uma vida santa. Não porque o merecêssemos, mas porque esse foi o plano dele desde antes da criação do mundo, para mostrar a sua graça através de Cristo Jesus. Senhor, eu ouço isso. Eu tomo isso como pessoal. Não quero me envergonhar, nem do Evangelho, nem do meu passado, nem das minhas cicatrizes, nem da minha jornada de cura, porque é nesses lugares quebrados que a sua graça brilha com mais intensidade. Aqueles momentos em que eu pensei que não iria conseguir. São nesses lugares que o Senhor apareceu e mudou tudo. Foi lá que o Senhor me encontrou, e foi lá que o Senhor me deu uma história para contar. O Senhor me tirou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. O Senhor não apenas me perdoou, o Senhor me transformou. O Senhor não consertou apenas o que estava quebrado. O Senhor deu um propósito para essa quebra. O Senhor pegou minha vergonha e a transformou em testemunho. O Senhor pegou as cinzas do que eu perdi e usou para construir algo belo. O Senhor deu significado à minha dor. O Senhor deu peso ao meu louvor. Assim como Romanos 1,16 diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu creio nisso de todo o meu coração e creio que o Senhor ainda se move com poder hoje. O Senhor ainda é o Jesus que tocou o leproso quando ninguém mais o faria. O Senhor ainda é o Jesus que perdoou a mulher quando o mundo queria apedrejá-la. O Senhor ainda é o Jesus que se sentou com os quebrantados, chorou com os que estavam de luto e curou os feridos. O Senhor ainda é o Jesus que me levantou novamente e de novo, e de novo. E por isso sou grato. Grato por cada resgate, por cada momento em que o Senhor viu minhas lágrimas e se aproximou, por cada respiração que o Senhor me deu quando a ansiedade tentou roubá-la, por cada vez que o Senhor viu a oração que eu não conseguia nem pronunciar e a respondeu mesmo assim. O Senhor me viu nos lugares secretos, nos lugares solitários, nos lugares de dor, e o Senhor apareceu. Quando olho para a minha vida agora, vejo o Senhor em todos os lugares. Nos capítulos que eu achava sem sentido, agora vejo o Senhor escrevendo redenção. Nas memórias que antes traziam dor, agora vejo a prova da sua misericórdia. Nos momentos em que pensei que estava sozinho, agora vejo que o Senhor estava me carregando o tempo todo. E então eu te dou toda a glória, toda ela. Eu não posso tomar crédito por ter sobrevivido. Eu não me sustentei na tempestade. Eu não curei meu próprio coração. O Senhor fez isso. Foi sua graça, sua misericórdia, sua fidelidade, dia após dia, momento após momento, que me trouxe até aqui. Agora, Jesus, eu te entrego minha voz. Use-a, use minha história, use minha dor, use minha cura. Use as lágrimas, use a alegria, use as partes difíceis e as belas. Tudo isso pertence a ti. Que minha voz seja usada para exaltar o seu nome. Que minhas palavras sejam uma luz que aponte as pessoas para o Senhor. Que minha vida se torne a prova viva de que o Senhor é real.
de que o Senhor é bom e de que o Senhor ainda está no negócio de salvar almas. Enquanto eu tiver fôlego, eu não ficarei em silêncio. Eu falarei da esperança que encontrei em ti. Contarei aos outros sobre o amor que me encontrou na minha hora mais escura. Proclamarei o nome de Jesus com ousadia, alegria e amor. O Senhor merece ser conhecido, Senhor. O Senhor merece ser falado. O Senhor merece toda a história, toda a música, toda a alma que encontra o caminho de volta para o Senhor, porque alguém ousou falar. Escreva amém, se você também acredita no poder de compartilhar sua história com o mundo. Então, aqui estou, Senhor. Me use, mova-se através de mim. Deixe minha vida trazer-lhe glória. Eu me entrego por completo. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por me amar em todos os momentos. Obrigado por ficar ao meu lado. Eu te amo, Jesus, com tudo o que sou, e te louvo agora e para sempre. Em seu nome poderoso, belo e precioso, eu oro. Amém. Se essa oração tocou seu coração, escreva amém como um sinal de fé. Que cada bênção contida nesta oração seja agora sobre você, em nome de Jesus. E se você precisar de uma oração especial, não hesite em nos avisar nos comentários. Seremos honrados em orar por você. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você sempre. Que a paz de Deus invada o seu coração neste momento. Eu quero, de coração, agradecer por você ter dedicado seu tempo para estar conosco aqui no Oração Divina. É uma honra poder orar ao seu lado. Se essa oração tocou seu coração, não esqueça de deixar um amém nos comentários, assim vamos formando uma corrente de oração ainda mais forte. Lembre-se, você não está sozinho. Somos uma família de fé, unidos pela oração e pelo amor divino. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se agora no canal e ative as notificações, para que a gente continue orando juntos sempre que precisar. E se você conhece alguém que precisa de uma palavra de fé, compartilhe esse vídeo com ela. Pode ser que essa oração chegue até quem mais precisa neste momento. Curta este vídeo se você sentiu a presença de Deus e compartilhe com seus amigos. Quero também saber quem você dedicou essa oração. Se você tem alguém em mente, escreve o nome dessa pessoa nos comentários. Vamos orar por ela também. Juntos, nossa fé é ainda mais poderosa. Que a luz divina te acompanhe a cada passo do seu dia. Que a paz, a esperança e o amor de Deus se renovem em sua vida a cada oração. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.